Ponte de Guaratuba passa por ajustes finais antes da inauguração nesta sexta. Tráfego de veículos será liberado a partir de domingo. Imposto de renda com propósito. Santa Catarina projeta reter R$500 milhão de imposto em iniciativa inédita. Economia do mar gera 250 mil empregos em Santa Catarina. Setor representa 8,5% das vagas formais. Desemprego aumenta no Brasil. Mesmo com resultado, índice permanece em mínimos históricos. Guerra no Irã e as consequências. Conflito ameaça levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza. Ônibus e carro caem no Sena, perto de Paris. 4 pessoas foram resgatadas. E veja também: fãs tentam ver Shakira em Copacabana. Cantora colombiana já está no Rio de Janeiro e deve reunir milhões em show no sábado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 30 de abril. Agora, no horário de Brasília, 8h04. A inauguração da Ponte de Guaratuba, prevista inicialmente para o dia 29 de abril, foi adiada para esta sexta-feira, 1º de maio, por causa das condições do tempo. A um dia da entrega, os trabalhos estão concentrados nos acabamentos finais. A estrutura vai ligar definitivamente Guaratuba a Matinhos e deve começar a receber veículo no próximo domingo, após a realização de um evento esportivo na região. As imagens desta quinta-feira mostram o céu encoberto e a movimentação das equipes na montagem da estrutura para a cerimônia de inauguração. O palco começa a ser preparado enquanto a obra entra na fase final. Na ponte, os serviços são pontuais. A sinalização, as barreiras de proteção, as ciclovias e as calçadas já foram concluídas. O trabalho agora se concentra no paisagismo, na iluminação e nos últimos ajustes para a liberação completa da estrutura. Com cerca de 1.240 metros de extensão e 4 faixas de tráfego, a ponte também inclui espaços para pedestres e ciclistas. Considerando os acessos, o complexo viário chega a aproximadamente 3 quilômetros. A obra começou há 2 anos, após décadas de espera. A nova ligação substitui a travessia por ferryboat, que por anos foi o principal meio de deslocamento entre os 2 municípios. A abertura ao público será feita em etapas. Após a inauguração, a ponte recebe no sábado e no domingo a Maratona Internacional do Paraná, que deve reunir cerca de 20 mil atletas. Por conta disso, o tráfego de veículos será liberado apenas no domingo, a partir da 1 da tarde. A nova estrutura passa a integrar a rotina da região, com impacto direto na mobilidade e no deslocamento entre as cidades do litoral. Atividades ligadas ao mar seguem impulsionando a economia catarinense. Um levantamento recente mostra o peso do setor na geração de empregos e no desenvolvimento do estado. A chamada economia do mar tem um papel cada vez mais relevante em Santa Catarina. Atualmente, o setor emprega cerca de 250 mil pessoas com carteira assinada, o que representa 8,5% de toda a força de trabalho formal do estado. Os dados são de um levantamento da Secretaria de Estado do Planejamento, com base no novo CAGED, e mostram também o crescimento na geração de vagas. Entre março de 2025 e fevereiro de 2026, as atividades ligadas ao uso produtivo do mar criaram quase 6 mil novos empregos formais, o equivalente a 13% do saldo total no período. Santa Catarina é líder nacional. O estado ele concentra 45% dos empregos formais brasileiros na pesca e 27% na preservação e fabricação de produtos do pescado. Uma nova ferramenta digital promete reforçar a fiscalização ambiental em Santa Catarina. Agora, qualquer cidadão pode acompanhar em tempo real a atuação de caminhões limpa-fossa no estado.
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina lançou um novo portal público para o monitoramento de veículos limpa-fossa. A plataforma permite que a população acompanhe a atuação dos caminhões responsáveis pelo transporte de esgoto sanitário. Com poucos dados, como a placa ou o número da licença, o cidadão pode verificar se o veículo está regularizado e acompanhar a movimentação nas últimas 24 horas. A plataforma foi desenvolvida para facilitar o uso pelo cidadão. Então, o objetivo nesse momento é que o cidadão possa verificar qual é a posição daquele veículo que ele está vendo, ele está verificando uma situação, ou se ele lembrou pela manhã ou pela tarde, em algum momento anterior daquele dia, para que ele possa verificar a regularidade daquele caminhão, verificando placa, verificando se ele tem a licença ambiental e qual foi a posição que ele andou. Inclusive, ele consegue verificar o histórico de possível esgotamento em local inadequado. Aqui nós temos um exemplo, então, de um veículo atuando. Nós conseguimos ver todo o roteiro que ele executou nas últimas 24 horas. Temos as informações da placa, latitude e longitude da última posição informada, a sua informação do licenciamento ambiental, a validade. Inclusive, nós conseguimos verificar a posição se ele esteve por estação de tratamento de esgoto, é o caso aqui desse empreendimento. Então, nós vemos onde foi realizado todo o processo operacional dele de coleta de esgoto e aqui o processo de despejo desse efluente. O objetivo é fazer com que cada pessoa consiga acompanhar esse tipo de atividade extremamente relevante para a sociedade e poder, assim, contribuir para a construção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado no estado de Santa Catarina. Atualmente, mais de 300 veículos autorizados já são monitorados em tempo real pelo sistema, que segue exigências legais para o licenciamento deste tipo de atividade. Em 2026, a declaração do imposto de renda deve ser feita até o dia 29 de maio. Em Santa Catarina, uma campanha quer destinar mais de 500 milhões de reais para projetos sociais no estado. Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda tem até o dia 29 de maio para concluir o processo. Durante esse período, o contribuinte pode destinar parte do imposto devido aos fundos estaduais da infância, adolescência e do idoso. Em Santa Catarina, a estimativa é de que mais de 500 milhões de reais possam ser direcionados para iniciativas locais, recursos que hoje acabam sendo transferidos ao governo federal. A destinação pode ser feita diretamente na declaração, sem custo adicional para o contribuinte. Criamos a campanha Imposto de Renda com Propósito para lembrar que o catarinense pode manter parte do seu imposto aqui em Santa Catarina. Por isso, o cidadão deve falar com seu contador para destinar o valor que for possível para os fundos da infância, adolescência e do idoso. É uma atitude simples, rápida e muda o destino de todos os catarinenses. O prazo para a declaração termina no dia 29 de maio e essa destinação pode ser feita no ato da entrega da declaração. Esses recursos podem ficar aqui, ajudando quem mais precisa. Para se ter uma ideia do potencial, em 2025, mais de R$500 bilhão poderiam ter sido investidos em Santa Catarina, mas foram automaticamente para o governo federal. Por isso, reafirmo, menos Brasília, mais Santa Catarina. Um dos exemplos do uso desses recursos está em São José, na Grande Florianópolis. Um projeto de agroecologia atende cerca de 350 crianças e adolescentes em uma instituição local. Com recursos do Fundo Estadual, as atividades incluem o cultivo de hortaliças e a educação ambiental. A iniciativa mostra como a destinação do imposto pode impactar diretamente projetos sociais e ampliar oportunidades para o público atendido. Então a gente já vinha realizando ações nesse sentido, mas com o fundo você pode potencializar e fazer eles serem mais duradouras também, né? Não fazer uma ação somente um ano e ali depois no ano seguinte a gente acaba não conseguindo mais dar continuidade, né? Então veio para estruturar também o projeto, né? Com recursos de ferramentas, de máquinas que conseguiu comprar também para isso poder viabilizar a continuidade também dele, né? Dentro da instituição, assim, né? O desemprego aumentou no Brasil no primeiro trimestre deste ano, mas ainda permanece em níveis mínimos históricos. A taxa ficou em 6,1% entre janeiro e março.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país registrou os melhores índices de emprego em mais de uma década no último ano. O desemprego ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março, em comparação com 5,1% nos últimos 3 meses do ano passado. Mas o número é 0 ponto percentual menor do que os 7% registrados no primeiro trimestre de 2025, representando a menor taxa para esse período do ano desde 2012, quando o método de cálculo atual foi adotado. O emprego no primeiro trimestre normalmente apresenta flutuação sazonal em setores como educação e saúde. O desemprego atingiu 6.600.000 pessoas durante o período. A informalidade afetou 37,3% da população empregada, uma ligeira melhora em relação ao trimestre anterior. E o Congresso aprovou a redução do tempo de prisão para crimes de golpismo ao derrubar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A medida, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro, passou com ampla maioria na Câmara e no Senado. Ao todo, foram 318 votos pela derrubada do veto na Câmara dos Deputados contra 144 e 49 a 24 no Senado. Essa decisão marca a segunda derrota do governo em 24 horas, a menos de 6 meses das eleições, após o Senado também rejeitar um indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Ônibus e carro caem no Rio Sena, na França. 4 pessoas são resgatadas. Guerra no Irã ameaça levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza. E ainda, fãs tentam ver Shakira em Copacabana. Cantora já está no Rio de Janeiro e deve reunir milhões em mega show no sábado. Depois do intervalo, voltamos em instantes. Pensa num lugar longe, mais longe, no interior do interior, daqui de Santa Catarina. Um lugar menos visitado que Casa de Sogra. E aqui nesse fundão, viu, tem gente, tem nós, tem família plantando milho, cebola, criando uns porquinhos, umas galinhas. Agora pensa o que é sair daqui para medir as coisas lá na cidade. As estradinhas são tão longinhas que a gente nem chama de estrada, chama de linha. Pois aqui, onde não chegava quase ninguém, chegou uma notícia boa. O governo de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras tudo, está trazendo até nós o Estrada Boa Rural. Tem drenagem para as estradas não poçar, tem asfalto, tem até concreto. Os caminhãozinhos, coitadinho, que antes sofria tanto, agora vão andar faceiro por aí. Seja muito bem-vinda à Estrada Boa Rural. Nós estamos tudo de porteira aberta, esperando os amigos chegar. Programa Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. Já ouviu falar nas bancadas regionais? Essa aqui é a Bancada do Sul. Eles estão trabalhando para impulsionar a economia da nossa região. Olha só. Estamos empenhados para garantir asfalto na rodovia Caminhos do Mar, que liga Passo de Torres à Laguna. Viu como é simples? Nas bancadas regionais, os parlamentares de cada região trabalham juntos na Alesc para garantir mais qualidade de vida para você. Em cada região, o compromisso com todos. As aulas já começaram e ninguém quer ficar de fora. Ar-condicionado. Presente. Uniformes novinhos. Presente. Kits escolares. Presente. Segurança escolar. Presente! O programa Escola Boa está revolucionando a educação em Santa Catarina, com escolas mais seguras, salas de aula mais confortáveis, internet e apoio com materiais de qualidade para os estudantes. Programa Escola Boa, Governo de Santa Catarina.
De volta com o Pix News, agora 8h17, vamos com alguns destaques internacionais. Um ônibus colidiu com um carro parado e os 2 veículos caíram no Rio Sena, perto de Paris. 4 pessoas que estavam no coletivo foram resgatadas. O ônibus circulava no sudeste de Paris quando saiu da estrada e caiu no Sena. Promotores disseram à imprensa que o motorista e mais 3 pessoas estavam no coletivo e acrescentaram que as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. As autoridades não deram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados. A polícia afirmou ter aberto uma investigação sobre o caso. O ônibus ficou completamente submerso perto de uma ponte e o carro estacionado com o qual colidiu também caiu no rio. Várias embarcações de resgate, um drone e helicópteros foram mobilizados. A deputada local Claire Legenne disse que o ônibus era dirigido por um motorista que estava em treinamento, mas sob supervisão. A retomada de voos diretos entre Miami e Caracas nesta quinta-feira, após 7 anos, marca um avanço na normalização das relações entre Estados Unidos e Venezuela. A rota operada pela American Airlines, com voo diário de ida e volta e previsão de aumento, ocorre após a restauração das relações diplomáticas entre os 2 países. Apesar disso, o governo americano desaconselha que os cidadãos viajem até a Venezuela, devido aos riscos relacionados à criminalidade, aos sequestros, ao terrorismo e à insuficiência das infraestruturas de saúde. O diretor da Agência Internacional de Energia alertou para a maior crise energética da história. A situação é causada pela guerra no Oriente Médio e pelas perturbações no comércio de hidrocarbonetos. O mundo enfrenta a maior crise energética da história. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol. O mundo está enfrentando a maior crise energética da história e o que está acontecendo agora mostra que, infelizmente, estávamos certos. Os mercados de petróleo e gás estão passando por grandes dificuldades. Os preços do petróleo agora, quando verifiquei pela última vez, estão acima de $120, o que está pressionando muitos países. Além do petróleo e do gás, fertilizantes, que são muito importantes para os países em desenvolvimento, petroquímicos e enxofre. Todos estão com fornecimento interrompido. Portanto, nosso mundo está enfrentando um grande desafio energético e econômico. Assim como aconteceu com a invasão russa da Ucrânia em 2022, o conflito no Oriente Médio evidenciou a forte dependência mundial dos combustíveis fósseis. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, por onde passavam 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, disparou os preços do barril de petróleo a níveis não vistos em 4 anos. O Brent do Mar do Norte chegou a ser cotado nesta quinta-feira a $126 ou R$624, enquanto os Estados Unidos também impõem um bloqueio naval aos portos iranianos. O prolongado fechamento dessa passagem marítima crucial para o comércio mundial ameaça causar problemas de abastecimento e escassez a longo prazo. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento alertou que a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que fez disparar os preços da energia e também dos fertilizantes, poderia colocar mais de 30 milhões de pessoas na pobreza. De acordo com o órgão, um estudo após 6 semanas de guerra apresentou que, mesmo se o conflito terminasse nesse momento, 32 milhões de pessoas seriam empurradas à precariedade em 160 países. A guerra provocou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde normalmente transita 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo. A escassez de suprimentos e os altos preços levaram países da África e da Ásia a impor uma combinação
aprovação de medidas como o racionamento de combustível e a redução da semana de trabalho para diminuir o consumo. Algumas nações reduziram os impostos sobre combustíveis para amortecer o impacto sobre os consumidores. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a guerra terá um impacto profundo em países da África ou asiáticos como Bangladesh e Camboja. As nações insulares em desenvolvimento também serão fortemente afetadas. Para evitar que a pobreza se aprofunde, o programa estima que são necessários cerca de 6 bilhões de dólares em subsídios para apoiar os mais vulneráveis. Dezenas de fãs aguardaram nesta quinta-feira em frente ao hotel Copacabana Palace, na esperança de ver Shakira antes do mega show de sábado. A cantora colombiana já está no Rio de Janeiro, onde deve reunir um público de mais de 2 milhões de pessoas para o espetáculo gratuito na praia. Dança e muita expectativa cercam o Copacabana Palace, um dos pontos mais emblemáticos do Rio de Janeiro. É que uma certa loba já está hospedada no hotel e os fãs estão ansiosos para uivar com ela no próximo sábado na praia mais famosa do Brasil. A cantora colombiana Shakira já está em terras cariocas antes do mega show de sábado e dezenas de fãs esperam para ver a artista. Desde Madonna, que abriu esse portal maravilhoso aqui de todo mundo no Rio, as pessoas virou um evento, né? Durante a semana toda as pessoas vêm para Porto Copa, vêm para a praia, querem ver artista e ao mesmo tempo querem fazer bagunça, que é maravilhoso. Todo mundo eu acho que espera vê-la pessoalmente, né? Se eu ver, eu acho que eu vou abraçar, querer tirar foto, enfim. Eu acho que essa energia, ela envolve todo mundo que está aqui em volta do Copacabana. E se você não veio, venha, porque aqui está incrível. O evento Todo Mundo no Rio começou em 2024 com Madonna. E no ano passado, Lady Gaga bateu o recorde de maior público para uma cantora mulher. A expectativa é que seja o maior show da carreira dela, né? Então, assim, a gente está muito empolgado e a expectativa é muito alta. Os organizadores esperam um público superior a 2 milhões de pessoas no show gratuito que acontece no próximo sábado. A prefeitura fez um estudo que aponta que o espetáculo deve movimentar a economia da cidade em aproximadamente 800 milhões de reais. O Todo Mundo no Rio já entrou no calendário de eventos do Rio de Janeiro, com shows no mês de maio até pelo menos 2028. E valeu a espera. A loba apareceu na sacada do hotel surpreendendo os fãs. Shakira acenou e fez sinal de coração para os presentes. E os fãs, claro, amaram, né? Pix News fica por aqui. As nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com CinePix e a gente se encontra amanhã no Pix News especial de feriado nacional. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.